A gente participa muito de congressos no exterior, dá aula no exterior, acho que todo mundo que está aqui na mesa está, assim, tem outras pessoas da BDF, da BRT que participam. Sempre que a gente vai fora, a gente tem um problema, quando vai falar sobre o Brasil, sobre o sistema tributário, que começa nessa desgraça que é o sistema de tributação direta no Brasil. Né? Todo mundo ri, você começa a falar, 40 tipos de impostos, LPI, CMS, coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. E aí nossa defesa qual é? Até então ela encheu o peito dizendo, olha, compensação, nós temos uma tributação direta, assim, bem razoável, tem algo anacrônico nisso, tem uma CSLL, mas há anos que nós temos a mesma alíquota, nós temos um regime que é considerado como um regime de híbrido no exterior, né, que é o tal do juro sobre capital próprio. Então a gente tinha no Brasil, assim, algo do que se defender, né? E algo se defender dizendo assim, olha, o país é atrativo sobre questões econômicas, gera um grau de segurança no que se refere à tributação direta, que é assustador, né? Porque uma pessoa que vem investir em fazer uma fábrica, não sabe se bota no Espírito Santo, se bota em Pernambuco, se bota na Bahia, se bota no Ceará, se bota em Santa Catarina e tal. E se colocar em algum lugar, investir 1 bilhão, corre o risco no dia seguinte de tomar uma autuação de um Estado que ela fez uma venda. Então, era inseguro por esse aspecto. Passa a ser inseguro agora, isso que o Roberto falou, também sobre esse outro aspecto. E aí, quer dizer, a combinação de ambos os fatores que leva, só o louco investe no Brasil. Então, estamos passando por um período de volta dos investimentos para o exterior, por uma série de questões cambiais. Né? Então, uma medida como essa é muito ruim. Antes de eu ir para a minha apresentação, só gostaria de chamar uma atenção, que ontem eu falei com uma pessoa da Receita Federal, amigo, porque estava se marcando um encontro com a Receita Federal amanhã em Brasília, para tratar desse tema, e é o seguinte, Mary, que é uma pessoa muito mais experiente, assim, é mais nova do que eu, mas muito mais experiente, ajuda muito mais do que eu, ela talvez possa contribuir isso. Veja bem o seguinte, está todo mundo dando ênfase na Gestão Normativa 1397. No mesmo dia da Gestão Normativa 1397, saiu uma Gestão Normativa chamada 1396. Não sei se as pessoas pescaram essa Gestão Normativa. O Brasil tinha, né, no mundo tem dois tipos de procedimento de resolução de controvérsia não judicial perante a administração, né? Fora o tal da arbitragem tributária, controvertida e tal, mas você tem dois sistemas, um sistema que é unificado ou um sistema que é descentralizado. Né? Até um amigo nosso, o professor Marcos Lívio Gomes, professor da UERJ do Rio de Janeiro, fez a tese de doutorado dele sobre isso lá na Espanha, na época que eu estava tal. Então aqui no Brasil o que a gente tinha? As perguntas à consulta eram respondidas de forma descentralizada pelas superintendências, com uma possibilidade de unificação através do recurso de viagência. No mesmo dia que eles soltaram a Gestão Normativa 1397, eles soltaram a Gestão Normativa 1396, acabando com isso. Centralizaram o processo de consulta, que agora é todo para a COSIT. Não vou falar assim qual a vantagem de um, qual é a vantagem de outro, mas fizeram isso. O que é a minha opinião, Méris, depois se quiser falar sobre isso? Qual é a minha opinião, também assim, muito relacionado ao que o Roberto falou. O governo já vinha, quer dizer, o governo é uma entidade também tão abstrata e tal, mas a administração pública, eu acho que a administração pública federal, eu não sei mais quem é Receita Federal, quem é o Ministério da Fazenda, o que faz um, o que faz outro, se um é para arrecadar, não é e tal, chegaram à conclusão que fazer por meio da lei é muito complicado. Né? Demora tempo, tem oposição e tal. Então estão fazendo, já começaram a fazer via CARF, fazer processo de fiscalização, conseguiram embutir um conceito de simulação no CARF, e agora vão tentar fazer tudo isso que o Roberto falou via interpretação, porque a normativa é a interpretação. E traz o seguinte bombom de graça, qual é? Traz a vantagem de ser norma interpretativa, cair no artigo 116 e poder ser retroativa. Né?
Quando você faz uma lei nova, você tem um problema seguinte, a lei nova, se ela é ou especial ou incompatível com a anterior, ela revoga ou então só tem efeitos dali para frente. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ruim, acho que isso aí é planejado, não sei porquê, na Receita ou se o governo. Acho muito esquisito, né, que o Ministério da Fazenda não esteja preocupado com investimento direto, nossa arrecadação esse ano cai, a gente está com um problema sério de crise cambial, a exportação está melhorando um pouco, mas acho que é interessante o Brasil dar efetivamente as costas para o investimento internacional nesse momento. Bem, vamos ao capítulo 1 da novela, histórico do imposto sobre a renda. Assim, o conceito de renda é um conceito muito ambíguo, o imposto de renda foi criado há muitos anos, quase 2 séculos, final do século XIX. Ele continua sendo ainda um tributo fundamental, né, na concepção dos sistemas tributários nacionais. No Brasil foi introduzido em 1922 e a partir da Constituição de 46 veio sofrendo essa formação constitucional pela inclusão na Constituição, né? Como disse antes, é um tributo que existe, quer dizer, a ideia de renda como conceito, né, receitas menos despesas, rendimentos menos gastos, existe em todos os sistemas tributários, né? No que se refere ao imposto de renda da pessoa jurídica, vem ocorrendo um fenômeno, né, que é um fenômeno relativo ao que se chama de liquidação das alíquotas de imposto de renda, né? Os países, especialmente europeus, que sofreram muito em função do êxodo de investimento por uma alta tributação, tanto no caso de imposto de renda da pessoa física quanto jurídica, passaram a reduzir. Ano passado, Espanha, Itália, vários países na Europa fizeram isso. Os Estados Unidos também reduziu, e mesmo os países nórdicos vêm reduzindo a carga tributária. Mas qual é o problema do imposto de renda hoje, né, em todo o mundo, né? Hoje, para quem vai a um fórum internacional, existe uma sigla chamada BEPS, né, que se chama Base Erosion Profit Shifting. Qual é o problema do imposto de renda? A gente tinha antes um problema do imposto de renda conceitual. É difícil gravar a renda porque é um imposto que, por sua própria essência, ele permite manipular o resultado fiscal, manipular o resultado fiscal em relação ao contábil, um pouco na linha também do que o Roberto começou a dizer aqui, a necessidade de padrões contábeis que evitem fraudes, como aconteceu no começo do século XXI, no caso de Enron e outras empresas. Mas hoje, qual temos o problema do imposto de renda? O problema do imposto de renda hoje é um problema de base tributável em relação ao sujeito ativo, né? Vocês têm visto aí o caso da Google, da Amazon, da Starbucks, né? Ou seja, o imposto de renda hoje, pela noção de elementos de conexão, residência e fonte, permite que se faça uma espécie de planejamento fiscal internacional de modo a se transferir de uma forma muito fácil para uma outra jurisdição. Mas isso a gente vai ter aqui no Congresso um painel sobre isso, eu não quero me adiantar. Bem, fato gerador e conceito de renda, as constituições de 46 e 64 foram muito pobres, ou pobres não, então conviveram com essa ideia da ambiguidade do conceito de renda, né? E optaram por, ao invés de fazer um conceito um pouco mais detalhado, seja no plano constitucional, seja até mesmo no CDN, no artigo 43, dar um caráter mais geral sobre o imposto de renda, dizendo que ele era informado por princípios jurídicos. De qualquer forma, voltando um pouquinho à primeira planilha, primeiro slide, no Brasil, a gente aderiu, dentro da ideia de Stuart Mill, que foi quem concebeu uma tributação sobre a renda, a teoria do acréscimo patrimonial, né? O imposto de renda, ele grava um acréscimo patrimonial e, portanto, o conceito de renda está intimamente ligado aos 5 elementos ou 5 aspectos de tributação, não só a questão do seu critério material, mas também especialmente o seu critério espacial, sujeição ativa, no caso do país, e muito também na questão do elemento temporal, né? O imposto de renda, o acréscimo patrimonial, se mede de um ano para o outro, né? Então, no Brasil, a gente tem uma base constitucional do imposto de renda. O CTN continua sendo
muito importante, mas a gente tem também uma característica própria do Brasil, que é também de alguma forma condenável. O Brasil, embora tenha um regulamento do imposto de renda, ele não consolida, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, um compilado das suas regras sobre o imposto de renda. Isso torna muito difícil para qualquer operador, para o juiz, para o fiscal, para o advogado, para conseguir entender o imposto de renda. Isso também, a meu ver, agrava essa dificuldade que se tem de se ter uma evolução do que seja o conceito de renda no Brasil, né? A jurisprudência, eu vou falar rapidamente sobre a jurisprudência do STJ e do STF, que me parece muito translúcida em matéria de imposto de renda, mas nós não temos uma jurisprudência clara que fale qual o papel da lei ordinária em matéria de imposto de renda. A gente tem muita coisa em matéria de imposto de renda no Brasil. Nós temos normas específicas anti-abusivas, nós temos normas que requalificam conceitos, dão efeitos próprios do direito privado, né? E a jurisprudência no Brasil ela é muito em si. O que eu quero dizer com isso? Na questão do que seja um dispositivo, um enunciado, ou uma disposição que fale ou que distorça o conceito de renda, a jurisprudência no Brasil ela é muito básica, ou seja, muito pouco coerente com o que se produz em matéria de decisões de tribunais superiores. Bem, eu não quero falar de várias, quer dizer, porque eu falei, porque existem decisões que declaram a incompatibilidade de disposições contra o CPN, existem declarações de constitucionalidade com relação a alguns dispositivos, mas quero trazer duas relevantes aqui num passado mais recente. Tá? A primeira delas é a questão da indedutibilidade da CSL na base de cálculo do RPJ. Né? O que é essa discussão? Né? Em função de uma legislação que foi editada na década de 90, né, se transformou em dedutível a despesa da CSL na base do imposto de renda. Eu acho que não precisa muita digressão sobre isso, quer dizer, você pensar que se torna indedutível algo que é um adicional do próprio imposto na sua própria base, significa, na prática, você fazer um looping para estar aumentando a sua alíquota do imposto de renda. Bem, essa questão chegou aos tribunais, né, e me parece uma questão das mais simples de serem resolvidas, digo não pelo fato de ser advogado, professor, e talvez ter uma tendência mais liberal em matéria de tributação, mas é uma questão mais simples. Ela se encontra, simplesmente, ela tem uma repercussão geral, ela se encontra há 17 anos nos tribunais. Ou seja, há 17 anos, as empresas não sabem, ou aquelas que mitigaram, porque aquelas que não mitigaram perderam o prazo prescricional para reclamar, se podem ou não deduzir a CSL da base de cálculo do RPJ. Isso demonstra para mim, quer dizer, essa dificuldade que os tribunais superiores, especialmente o STF, tem em voltar a conviver com a ideia de que a jurisprudência pode desenvolver. Existem coisas ruins na jurisprudência do STF com relação ao imposto de renda, mas que foram assentadas. A questão, por exemplo, da súmula 585, princípio de autoridade, está lá e foi importante na construção do imposto de renda. Hoje em dia, eu não sei porquê, tanto o STF quanto o STJ têm muita dificuldade em lidar com o imposto de renda e uma tendência de simplesmente dizer o seguinte: olha, nós temos um conceito de renda o mais amplo na Constituição, um conceito de renda mais ou menos fechado no CPM, mas que abre causa, porque eu vou falar depois ali, na questão de proventos de qualquer natureza, mas o STF tem dificuldade em dizer o que é renda. Tá? Uma coisa curiosa, e eu abro margem, embora seja curioso também, porque aí eu faço uma certa crítica a isso, mas aí eu faço a crítica lá na faculdade, não quero estender aqui, é o conceito de indenização. Né? O conceito de indenização, né, que veio seja em matéria de normas, algumas normas ou disposições legais, infralegais foram tomadas como incompatíveis com o CPN, indiretamente com a Constituição, foi em matéria de indenização. Se foi produzindo uma jurisprudência, especialmente no âmbito do STJ, porque as súmulas estão ali, 125, 215, as súmulas com relação a programas de emissão voluntária, programas de licença prêmio não gozadas,
E mais recentemente, no ano passado, o STJ editou a súmula 498, que diz que dano moral, qualquer que seja, não está submetido à tributação do imposto sobre a renda. É uma jurisprudência curiosa, mas assim, é um exemplo também de algo que pode ser feito numa matéria tão ampla como o imposto sobre a renda. Tá? E aí eu digo também o seguinte, na questão de proventos de qualquer natureza, há aí também uma abertura imensa, porque há muita coisa na disposição da legislação de imposto de renda, não está aqui para falar sobre tudo, há uma vasta gama de incidências que estão qualificadas ou estão legitimadas sobre a égide de um provento de qualquer natureza, mas que há muito pouca jurisprudência. Para finalizar, embora eu não esteja ali, assim, eu gosto sempre de dar um exemplo muito acadêmico, muito didático, né, de como assim, a jurisprudência se interessa pouco por imposto de renda. Existe, para quem trabalha com imposto de renda, nos regimes de retenção, você tem lá os regimes de antecipação, retenção exclusiva, só na fonte e tal. E é curioso que no Brasil existem uma série de sistemas de retenção, especialmente um, acho que todos nós estamos submetidos nessa sala, que ele tiver um investimento, ainda que muito módico, e aplicar num fundo de investimento, vai sofrer uma retenção que ela é exclusiva e na fonte. Né? E olha, isso pode ser relevante para uma pessoa, seja ela que tenha mais bens ou mais patrimônio ou menos patrimônio. Eu sempre costumo dar esse exemplo na aula para dizer o seguinte, é a antítese, né, do fato gerador. Quer dizer, o imposto de renda é uma acréscimo patrimonial. Eu posso ser um desempregado, cuja minha única receita é aquela renda, né, eu ter um tremendo decréscimo patrimonial, porque tive despesas com meus filhos, eu gasto com saúde, e fiquei durante um período base desempregado, e mesmo nesse caso, por um regime de retenção exclusivo na fonte, eu vou pagar imposto de renda sem nenhuma possibilidade de recuperá-lo, deduzi-lo ou reavê-lo num prazo pequeno. Ou seja, é um regime de retenção incompatível com uma ideia quase universal de que o imposto de renda grava o acréscimo patrimonial. Quero me alongar muito mais, queria apenas colocar essas questões, são mais preocupações, é uma visão mais geral, mas dizer que eu acho que no Brasil a gente precisa instigar um pouquinho mais a jurisprudência a ser mais cuidadosa em matéria de imposto de renda. Quiçá com essa oportunidade da IN 1397, amanhã alguém pode entrar no mandado de segurança, acho que o Supremo, acho que as instâncias superiores têm que se manifestar sobre isso, e no Brasil a gente está realmente carente de uma melhor construção jurisprudencial sobre o conceito de renda. Obrigado.